Bom dia, terceiro colegiais. Tudo bem com vocês? Espero sim, que sim, hein? Espero encontrá-los com saúde e dispostos a estudar, hein? Estudar muito. Porque logo vem o vestibular aí no fim do ano, o Enem. Vamos nos preparar, hein? Então, continuando aí, gente. Na aula passada a gente viu a guerra civil, né? Na Rússia nós vimos então que o Partido Vermelho venceu a guerra. Os líderes do Partido Vermelho eram Lenin e Trotsky. Desta forma, termina a Guerra Civil e Lenin assume o poder da Rússia. Nesse período, a economia e a sociedade russa estava totalmente arrasada. As medidas adotadas pelo governo, sob a liderança de Lenin naquele período, não vai alcançar muitos resultados. Boa parte da população sofria com falta de alimentos, no campo vai ter uma grande resistência na entrega de produção de trigo. O Estado complicou, vai ter uma complicação, porque poucos vão receber o trigo, não vai ser suficiente para todos. E aí muita gente nesse período vai estar passando fome. E aí vai ter um grande desânimo entre os soldados, os operários. Então, diante de tantas dificuldades, o que aumentava, então, o risco de ter novas rebeliões internas, de ter novas rebeliões dentro da Rússia. Dessa maneira, os grandes desafios dos representantes do governo eram o quê? Vencer a fome, recompor o ânimo popular e estimular o crescimento da economia russa, certo? Ou seja, desenvolver a economia russa. E desta forma, Lenin, que é o novo governo da Rússia, ele vai abandonar o comunismo de guerra. E ele vai criar o NEP. O NEP que significa Nova Política Econômica. Nessa nova política econômica, Lenin ele vai reconstruir a nação retornando à prática capitalista. Lenin disse o seguinte: é necessário dar 3 passos para trás para depois a Rússia poder avançar. Então, por isso, Lenin ele vai, na verdade, permitir a entrada do capitalismo na Rússia. Como, por exemplo, a liberdade de comércio interno, de salários, a criação de empresas privadas, não mais só estatutárias, mas privadas. E o empréstimo de capital estrangeiro também vai ser aceito pela Rússia. Cabia o Estado apenas supervisionar a economia e o controle desses setores vitais, como o comércio exterior, o sistema bancário e as indústrias de base. Essa é a parte econômica. Agora vamos entender um pouquinho como que foi a política adotada por Lenin. No plano político, o governo soviético ele vai agir contra qualquer tipo de oposição. Todos que iam ou discordassem da orientação do Partido Comunista, que era o único partido que existia no período, não poderia existir outro partido, apenas o Partido Comunista, essas pessoas seriam punidas, caladas. A liberdade de expressão aqui acabou. Então, há uma grande restrição à liberdade de pensamento. Tanto que em 1921 vai ocorrer a proibição das oposições políticas e a unificação de todos os sindicatos dos trabalhadores sob o comando do Partido Comunista, dos comunistas. O Partido Comunista, como eu disse, tornou-se o único partido autorizado a funcionar no país. Não poderia existir o pluripartidarismo. O que é pluripartidarismo? É a existência de vários partidos. Aqui na Rússia existia o unipartidarismo. Só poderia existir um único partido, o Partido Comunista. Nesse contexto, em abril de 1922, o comunista Joseph Stalin foi nomeado o secretário-geral do Partido Comunista. Nesse cargo, ele seria muito duro ao combate à oposição, né? Qualquer pessoa que discordasse, até mesmo dentro do Partido Comunista, dentro do próprio Partido Comunista, discordasse de alguma ideia do comunismo, ou estivesse sob suspeita de oposição, sofriam duras perseguições.
poderiam ser até mesmo presos e banidos do país. Então, essa era a política, foi a política adotada por Lenin. Uma ditadura, né? Porque só poderia existir um partido único, não tinha liberdade de expressão. Começa assim a ditadura dentro da Rússia, a ditadura socialista. Agora, outra coisa importante que ocorreu, terceiro colegial, que em dezembro de 1922, durante um congresso que ocorreu no Partido Russo, soviético, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa União da República Socialista Soviética, ou simplesmente, você pode dizer União Soviética, foi no início, ela foi formada por todos que queriam seguir o socialismo e se uniu à União Soviética. No início, quais países que vão fazer parte? A Rússia, a Ucrânia, a Rússia Branca. Por último, então, vai ser incorporado Turcomenistão e o Uzbequistão e o Tajiquistão, em 1929. A União Soviética ela vai ser controlada por membros de diversas repúblicas. O órgão máximo, claro, né, é o Soviético Supremo, ao qual competia eleger um comitê executivo, dirigido por um presidente com a função de chefe de Estado. Entre as principais obrigações do governo da União Soviética estava o controle da economia, a defesa militar da União e a definição da política internacional. Então, esse chefe escolhido pelo Conselho, pelo Comitê Executivo Central da União Soviética, a função desse chefe era controle da economia, defesa militar da União, de todos os países que faziam parte da União Soviética, e a definição da política internacional, como seria a política adotada internacionalmente. Certo, gente? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e vou passar as atividades sobre o assunto de hoje, certo? É muito importante que vocês realizem essas atividades dentro do prazo para não deixar acumular as atividades e vocês depois tiverem um problema na entrega, tá bom? Então, tenham uma boa semana, bons estudos para vocês e até mais, gente!